Gente, propulsão e mistura de alimentos. Eu não sei se eu tô com preguiça, se eu tô cansada, mas eu não aguento mais. Mas tem que estudar, né, gente? Tem que estudar. Como é que é? Tem uma frase que é: mar calmo não forma bons marinheiros, né? Então, bora estudar. Propulsão e mistura de alimentos. A gente tem primeiro a diferença de o que é fome e o que é apetite. Fome é fisiológico, você não controla a fome, você não escolhe, quero estar com fome agora, entendeu? Então é algo fisiológico. O apetite é você escolhe o que você quer comer. Tô com vontade de comer uma lasanha, eu vou lá e compro uma lasanha, entendeu? Isso que é o apetite, sabe? Então tá, então a gente já diferenciou o que é fome e o que é apetite. Mastigação. A mastigação, ela vai começar pela boca. E a mastigação, o ato de você mastigar, o nervo que vai atuar é o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é aquele lá que tem 3 ramificações, né? Uma eu acho que uma vai para o maxilar, outra vai, ou melhor, para a mandíbula, para o maxilar, e essa parte que eu não lembro, acho que não sei se vai pro olho, se vai pra testa, essa aqui eu realmente não lembro. Mas por que eu tô falando do nervo trigêmeo? Porque o nervo trigêmeo é ele que vai inervar, ele que vai estar relacionado com a parte motora da nossa mastigação, né? Que a gente tem. E tanto que a gente tem um reflexo que a gente chama de reflexo mastigatório, que basicamente é o reflexo que regula a abertura e o fechamento da mandíbula durante a mastigação. Maxilar, mandíbula. Esse reflexo, vamos fingir que eu tô comendo, né? Esse reflexo mastigatório, ele vai controlar a abertura, eu acho que até na fala mesmo deve se funcionar, a abertura e o fechamento da minha mandíbula durante a minha mastigação. Só que a gente tem uma coisa que a gente chama de contração de rebote, de reboot, não sei, né? A contração de reboot, acho que é rebote. Após uma contração intensa que você tem de um músculo mastigatório, quais são os músculos mastigatórios? Masseter, eu acho que o bucinador também é. Agora não vem em mente não, mas existem. Eu acho que o pterídeos mediais laterais, eu acho que eles também são. Eu não lembro muito bem, assim, nessa parte de anatomia. Mas quando você tem uma contração intensa de algum músculo mastigatório, você tem uma interrupção súbita da força dessa contração que a gente tem. Ai, peraí. Isso é importante, essa contração de rebote, de reboot, eu não sei assim, ela é importante para evitar que haja algum dano, uma lesão muscular nesses músculos da mastigação, ou senão até mesmo uma fratura dentária, né? Você tem chance de quebrar o dente, né? Se você tá, por exemplo, então, peguei algo e mordi algo com tanta força que pode, né, rachar meu dente ou se não lesionar meu músculo. Então, a contração de rebote, é isso. Reflexo mastigatório, ele vai regular a abertura e o fechamento da minha mandíbula durante o ato de mastigar, né, da mastigação. Contração de reboot, após uma contração intensa de um músculo mastigatório, você tem uma interrupção súbita dessa contração, você vai ter um alongamento abrupto, um relaxamento rápido, né, súbito assim, justamente para você evitar que haja uma lesão muscular ou até mesmo fraturar o seu dente. Esse reflexo mastigatório, ele é importante porque ele ajuda a mastigar os alimentos corretamente. E a contração de reboot, ela é como um freio automático do músculo, evitando movimentos bruscos ou lesão quando a mandíbula muda de posição rapidamente, tá? Então, isso que seria o conceito de, tá lá na prova, o que é o reflexo mastigatório? Reflexo mastigatório é o controle que você tem de abertura e fechamento da mandíbula durante o ato de mastigação. Ajuda você a mastigar corretamente. E o que é a contração de rebote?
é o ato que você tem quando você tem uma contração forte do músculo mastigatório, tem uma interrupção dessa contração e você vai ter um relaxamento súbito. Isso é importante porque evita lesões no músculo, evita também que você frature um dente quando a mandíbula ela muda de posição rapidamente assim. Aí, agora a gente vai entender assim na parte da deglutição. A parte da deglutição, eu dividi em fases, tá, gente? Pra gente entender. Então, 1, 2... Ai, tô com dor no meu ombro. 3, 4... Esse assunto são 4 fases que eu dividi. Esse assunto é um pouco mais longo, tá, gente? Deve ter uns 40 minutos também de vídeo. Vamos lá, deglutição. A deglutição, você tem a fase involuntária e a fase voluntária. A primeira fase que você tem é a fase voluntária, né? Qual que é a fase voluntária da deglutição? Quando você engole, você faz com que a língua empurre o alimento para trás, né? Empurra o bolo alimentar para a faringe. Engole aí. Você vê o movimento da sua língua, você vê que ela meio que faz um movimento de empurrar assim. Então, a primeira fase voluntária, a língua joga o bolo alimentar, o alimento, para a faringe. Na segunda fase que a gente tem, é a fase da faringe, que é a fase involuntária da deglutição. Porque na faringe começam os movimentos peristálticos. Você tem a elevação do palato mole. Lembrando, eu não lembro direitinho, mas eu acho que primeiro vem o palato duro, que seria mais aqui, ó. Aí lá pra trás seria o palato mole, eu acho que perto da úvula. E quando você tem essa elevação do palato mole, evita que o alimento ele vai pro nariz, tá? Evita que o alimento vá para o nariz. Você também tem o fechamento das vias nasais. Já reparou que quando você tá comendo, ou até mesmo quando você tá falando, as vias nasais, elas se fecham, você meio que não respira, sabe? Tô testando aqui, fingindo, né? Você também tem a aproximação, tá? Das pregas palatofáríngeas. Essas pregas palatofáríngeas, elas vão delimitar o tamanho do alimento que entra, do alimento que passa lá na faringe. Que também, pô, você não pode pegar sei lá, enfiei um alimento do tamanho do meu celular, tô mastigando e não tem como eu engolir tudo de uma vez. Eu vou engolindo aos poucos assim, por meio das pregas palatofáríngeas. Então, a primeira fase voluntária, língua joga o bolo alimentar para a faringe. Segunda fase da faringe, que é a fase involuntária. Começa os movimentos peristálticos, né, que é aqueles movimentos involuntários. Você tem elevação do palato mole, para evitar que o alimento vá para o nariz. Você tem o fechamento das vias aéreas. Você tem a aproximação das pregas palatofáríngeas, que vai limitar o tamanho do alimento que passa. Você tem a aproximação das pregas vocais também, mais elevação da faringe, o que isso vai proteger as vias aéreas. Depois você vai ter o fechamento da laringe, que vai impedir que o alimento entre na traqueia. Você vai ter o relaxamento do esfíncter esofágico superior, ele fica contraído para não passar alimento. Ele relaxa, então o alimento passa. Depois você vai ter a contração da faringe, que empurra o alimento para o esôfago. Aí vai ter, deve ter o relaxamento do esfíncter esofágico inferior também. Meu Deus. Isso tudo na parte da deglutição, tá, gente? Contração da faringe, que mais? Uma observação que eu anotei, ó. O controle da deglutição fica localizado no bulbo e na ponte do tronco encefálico. Por isso,
quando você tem o controle, quando você tá mastigando ou deglutindo, aliás, não mastigando em si, né? Mas quando você tá deglutindo, por isso que o seu centro respiratório, ele para temporariamente. Você para de respirar por uns instantes enquanto você engole. Porque o controle da deglutição está localizado no bulbo e na ponte do tronco encefálico. Lembrando que o tronco encefálico, é nele que fica localizado esse centro da respiração. Então, vamos lá. Ó. Propulsão e mistura de alimentos. Fome, fisiológico, apetite, você escolhe o que você come. Mastigação começa pela boca, inervado pelo nervo trigêmeo, que é responsável pela parte motora da mastigação. Tem o reflexo mastigatório, que é o reflexo que regula a abertura e o fechamento da mandíbula durante a mastigação. Tem o contração, não é nem controle, tem a contração de rebute e rebote, que após uma contração intensa dos músculos mastigatórios, você tem uma interrupção dessa contração, você vai ter um relaxamento rápido, súbito, para diminuir justamente o risco de dano. Um minutinho, me distraí. Não lembro o que eu falei, acho que eu falei no reflexo mastigatório. Ele ajuda os alimentos, ajuda a gente a mastigar os alimentos corretamente. Contração de rebote é como um freio automático do músculo, então você tem uma contração, vai impedir que essa contração lesione o músculo e tudo mais, enquanto a mandíbula se desloca rapidamente, muda de posição rapidamente, né, e tudo mais. Deglutição, fase 1, fase voluntária. A língua, ela empurra o alimento, o bolo alimentar para a faringe. Essa é a fase involuntária. Fase voluntária, né? A fase involuntária é a fase da faringe, que no qual vai começar os movimentos peristálticos. Você tem elevação do palato mole, que vai evitar que o alimento vá para o nariz. Tô tentando lembrar a ordem. Então, elevação do palato mole, você vai ter o fechamento das vias nasais, tem a aproximação das pregas palatofaríngeas, né, que vai limitar o tamanho do alimento que passa, tem a aproximação das pregas vocais e a elevação da faringe. Isso vai proteger as vias aéreas. Vai ter o fechamento da laringe, que impede que o alimento vá para a traqueia. Tem o relaxamento do esfíncter esofágico superior, que permite que a entrada do alimento no esôfago. Tem a contração da faringe, que empurra o alimento para o esôfago e depois deve ter aquela parte lá do o esfíncter esofágico inferior, né, que ele deve se abrir empurrando o alimento assim totalmente de vez. Ó, a traqueia se fecha, o esôfago se abre. Ondas peristálticas rápidas acontecem pelo sistema nervoso da faringe, força o alimento para a parte superior do esôfago, tá? Nada de novidade. Os nervos glossofaríngeo e trigêmeo atuam, eles detectam o alimento na boca e eles mandam a informação motora para a peristalse, tá? Então, os nervos glossofaríngeo e o nervo trigêmeo, eles detectam o alimento na boca e mandam a informação motora para a peristalse. Então, a primeira fase involuntária, fase voluntária, não é involuntária, não, fase voluntária, tá, gente, da deglutição. Segunda fase faríngea involuntária. Terceira fase que a gente vai ter vai ser a fase esofágica. Na fase esofágica, olha só, você tem a onda da contração, é porque assim, o alimento, ele começou na boca, foi pra faringe, o laringe fechou, saiu da faringe e foi pro esôfago agora, né? E agora a gente vai falar do esôfago. Tanto que eu falei aqui, olha só. Novamente. Fase
involuntária da faringe, elevação do palato mole, isso ainda na boca, que tem fechamento das vias nasais, tem aproximação das pregas palato-faríngeas, aproximação das pregas vocais, elevação da faringe, ó, o alimento já tá descendo. Fechamento da laringe para não ir para a traqueia. Tem o relaxamento do esfíncter esofágico, que lembrando, o esôfago, ele é dividido em porções, né? Tem, eu acho que, não sei se é acho que 2/3 superiores e 1/3 inferior, não lembro direitinho. Mas tem o esfíncter esofágico superior e o esfíncter esofágico inferior, né? Então, quando você faz a abertura, olha só, relaxamento do esfíncter esofágico superior. Fez isso, relaxou, o alimento já vai estar aqui, primeiro vai ter a contração da faringe. Aconteceu a contração da faringe, relaxou o esfíncter esofágico, o alimento vai pro esôfago, né? E é isso que a gente tá falando aqui agora. Então, a onda de contração que começa na faringe, ela vai se propagar pro esôfago. O esôfago, isso que vai acontecer? Vai ter empurra o alimento do esôfago superior até o esôfago inferior. Acho que era para ser inferior, né? Porque eu não anotei inferior aqui. Terceira fase, onda de contração que começa na faringe, se propaga para o esôfago. Empurra o alimento do esôfago superior para o esôfago, deve ser para o esôfago inferior, né? Porque não tem outra coisa, né? A gravidade também ajuda, tá? Mas o movimento muscular dessa contração que a gente tem, dessa peristalse, é o principal deles, tá? É o principal responsável por empurrar o alimento em si. Tanto que a gente chama de peristaltismo primário, tá? Esse ato. Caiu lá na prova. Descreva o que é o peristaltismo primário. É uma onda de contração que se propaga lá desde da faringe, que vai para o esôfago, em que empurra o alimento do esôfago superior para o esôfago inferior. A gravidade ajuda, mas essa movimentação, essa contração muscular é o principal, tá? Isso é o peristaltismo primário. O esôfago, ele se distende por causa do alimento. Quando ele se distende, eu acredito que... Eu não sei se é de se distender, dele ficar comprido assim, ou se ele se distende assim. Eu acho que é assim, né? Porque eu imagino que sabe? Vai passando e vai, sabe fazer aquele desenho assim? Sabe? Não sei explicar. Enfim, mas eu acho que deve ser lateralmente, né? Que ele deve se distender. O esôfago se distende por causa do alimento retido, do alimento que está passando. Isso garante que o bolo alimentar continue descendo, mesmo se a primeira onda, mesmo se o peristaltismo primário não tenha sido suficiente. Quem controla é o plexo mioentérico. Lembra que eu falei nos conceitos do TGI que o plexo mioentérico ou plexo de Auerbach é justamente o plexo responsável pela movimentação, pela contração do trato gastrointestinal? Então, o peristaltismo secundário é mais ou menos isso. O esôfago ele vai se distender, você empurra o alimento. É porque lembra que no trato gastrointestinal a gente tem as musculaturas, né? Tem a musculatura lisa longitudinal, que vai meio que realmente distender assim, encurtar, na verdade, encurta, né? O trato gastrointestinal. E a musculatura lisa circular, ela vai meio que estreitar assim, né? Eu acredito que aqui deve ser o mesmo. No peristaltismo primário, você vai estar empurrando o alimento para baixo. No peristaltismo secundário, quando se distende assim, meio que vai ter a força de contração assim, não sei explicar, gente, é porque na minha cabeça eu consigo visualizar direitinho, explicar assim, eu não consigo explicar, mas tenta entender que é como se pega uma parte de dente, eu empurrando assim a parte de dente para sair, eu acredito que esse talvez seria o peristaltismo secundário, né, que você tá fazendo uma força para empurrar. O primário, acredito eu que é só acho que vai direto, eu não sei. Peraí, eu vou tentar explicar isso melhor.
Ó, pedi pro chat nos ajudar, ó. Peristaltismo primário é a primeira onda de contração que ocorre logo após a deglutição, o ato de engolir, como ocorre. A deglutição é iniciada voluntariamente na boca, o bolo alimentar passa para a faringe, né, a contração da faringe vai pro esôfago, né, ó, passa para a faringe, ativando o centro de deglutição no bulbo. Ativou o centro de deglutição, vai meio que inibir o centro respiratório, né, por isso que você, quando você está deglutindo, você não consegue respirar ao mesmo tempo. Esse centro envia impulsos para o esôfago através do nervo vago, ou seja, a mesma onda de contração que veio do esôfago, da faringe, vai para o esôfago, né? Que nem a gente havia falado aqui. Surge, então, uma onda peristáltica contínua que percorre todo o esôfago até o esfíncter esofágico inferior, exatamente, que eu havia falado. Empurra alimento do esôfago superior até o esôfago inferior. A gravidade ajuda, mas o movimento muscular é o principal responsável. Isso seria o peristaltismo primário. Empurra o bolo alimentar diretamente para o estômago. Qual que é o peristaltismo secundário? É uma onda peristáltica adicional, que ocorre se o bolo alimentar não chegar completamente ao estômago. Agora faz sentido. Por exemplo, se ficar preso no esôfago. Eu acho que eu falei isso, só que eu não prestei atenção. O esôfago se distende por causa do alimento retido. Então, se o seu alimento ficar retido, ficar preso, ele vai se distender. Então, vai ter uma segunda onda, porque a primeira onda não foi suficiente para empurrar esse alimento diretamente para o estômago, né? Então, vai ter uma segunda onda que vai fazer com que seja empurrado, né? O bolo preso distende a parede esofágica. Essa distensão ativa mecanorreceptores. O estímulo gera um reflexo lá local, né? Mediado pelo plexo mioentérico dentro do próprio esôfago. Então, surge uma nova onda de contração abaixo do ponto de distensão e relaxamento acima dele, ou seja... Não entendi. Enfim, entendi sim, mas esquece. Empurrando o conteúdo todo para baixo. Função: remover qualquer resíduo de alimento que tenha ficado no esôfago. Então, isso seria o peristaltismo, gente, secundário, tá? Eu troquei. 1/3 superior do esôfago e os 2/3 são inferiores. Eu tinha trocado, já havia falado que era 2/3 superiores e 1/3 inferior, né? Mas é o contrário. É 1/3 superior e 2/3 inferiores. Tá. Aí tem o relaxamento do esfíncter esofágico inferior, que empurra o alimento lá diretamente pro estômago. Então, a primeira fase voluntária da deglutição foi. Segunda fase também foi, que foi a fase da faringe. Terceira fase do esôfago também foi. Agora a gente entra na quarta fase, que é do estômago. Vamos lá, vambora. Bora que tem conteúdo. Quarta fase do estômago. O estômago, ele vai armazenar o alimento. Lembrando que o estômago, ele não faz parte da absorção de alimentos, porque ele não tem microvelocidades para isso, tá? E as suas junções comunicantes são fechadas. Então, minhas costas. A quarta fase do estômago, primeiro tem o armazenamento dos alimentos, mistura do alimento com secreções gástricas, para formar o quimo. Então, quando o bolo alimentar é misturado com secreções gástricas, você forma o quimo, que deixa de ser bolo alimentar, agora é um quimo. Tanto que eu acho que em algum vídeo eu falei que o quimo era o bolo alimentar mais suco pancreático, suco gástrico, alguma coisa assim, é mais ou menos isso. Ocorre o esvaziamento lento para o intestino, ou seja, quando o estômago está lotado de comida, tá cheio de conteúdos, né?
vai acontecer o seu esvaziamento. E o seu esvaziamento que ele vai lá para o intestino delgado. E nisso acontece o esvaziamento, ele é lento, sabe? Se eu não me engano, eu acho que é a secretina que vai inibir o esvaziamento gástrico. Eu não lembro. Deixa eu caçar aqui. É a secretina mesmo, mas a secretina ela só inibe o esvaziamento gástrico quando o pH tá ácido. Quando o conteúdo gástrico, né, o suco gástrico está com bastante acidez. Aí a secretina ela vai estimular, né, o bicarbonato para neutralizar essa acidez antes de receber mais conteúdo do estômago. Eu tinha falado em algum lugar que a secretina ela também está relacionada com a bile, porque a secretina ela também vai ajudar a secretar mais bile, né? E a bile também ajuda a neutralizar, tá, gente? Respondendo a minha pergunta de algum vídeo meu perdido aí. Então, vamos lá. Continuando na fase 4 do estômago, armazenamento dos alimentos, mistura dos alimentos com secreções gástricas, formando o quimo. Vai acontecer o esvaziamento lento esvaziamento gástrico lento para o intestino. E uma observação que eu notei que pessoas que comem muito, o estômago ele vai se dilatando, né, para caber mais alimento, obviamente. Só que isso não necessariamente ocorre só em obesos, tá, gente? À medida que o bolo alimentar chega no estômago, o ácido clorídrico é liberado e digere o bolo. Excesso de ácido clorídrico causa gastrite. Ok, mas aí a gente tem a secretina, nossa amiguinha, para ajudar a gente. Se você tem uma falha da secretina, aí, né, você realmente, acredito eu, que você vai ter uma gastrite mesmo. Será que a gastrite crônica é justamente porque você vai ter deficiência na secretina? Será? Vamos ver? Não é. Não é a gastrite crônica por causa da H. pylori, o uso de AINES, né? Pode ser autoimune também, enfim, não é o que nos interessa. Porque a secretina, ela protege do duodeno específico e não o estômago. Porque, faz sentido, é. Porque a secretina, ela é produzida no duodeno em si. E sua função não é proteger o estômago diretamente, mas sim regular a passagem do quimo ácido para o intestino. Então, ela vai proteger o intestino em si. Por isso que não está relacionado com a gastrite. Faz sentido, faz sentido. Como que acontece, então, a entrada de alimento, gente? A gente tem um reflexo vago-vagal, em que faz com que a parede do vago-vagal do nervo vago, tá? Se eu não me engano. A entrada dos alimentos, como é que funciona? O reflexo vago-vagal faz a parede do estômago se distender, acomodando mais alimentos, sem aumentar a pressão. No estômago, após o armazenamento desses alimentos, o estômago vai realizar movimentos que misturam o alimento através de ondas lentas. Qual que é o sentido? Corpo piloro. Lembrando como que é? Tem a cárdia, o fundo, o corpo, o antro e o piloro, né? Então, o sentido é desceu do esôfago, vai pro corpo e já vai pro piloro já, né? Esse sentido. Há também anéis constritores peristálticos, gente. Que com as contrações peristálticas, eles empurram o quimo em direção ao intestino delgado. Sentido antro-piloro, tá? Propulsão. Isso aqui é a propulsão. Vamos lá. As partes, né? Entrada do alimento. O alimento saiu do esôfago e foi para o estômago. O estômago ele vai armazenar esse bolo alimentar. Esse bolo alimentar misturou com secreções gástricas, deixa de ser bolo alimentar e vira um quimo. O excesso de quimo causa gastrite e tudo mais. A entrada do alimento para o estômago é feita pelo reflexo vago-vagal,
que vai para a parede do estômago e faz a parede do estômago se distender. O estômago, vamos dizer que vai crescer assim quando ele recebe o alimento. Quando ele armazena esse alimento, o estômago ele vai realizar movimentos, para misturar esses alimentos em si, né? Através de ondas lentas. Só que ainda dentro do estômago, há anéis constritores peristálgicos. Anéis constritores peristálgicos. Que fazem contrações peristálgicas. Gente, eu acho que vocês já viram uma imagem do estômago, assim, um desenho que ele, tipo, várias ondinhas assim? Eu acho que isso esses são esses anéis constritores. Deixa eu pegar uma imagem. Não achei imagem, não. Mas isso que eu havia imaginado nem são nem são esses anéis constritores, são as pregas gástricas, né? Enfim, mas em alguma estrutura, parte dentro lá do estômago, tem esses anéis constritores peristálgicos que fazem contrações peristálgicas que empurram o quimo em direção ao intestino delgado. Ou seja, dentro do estômago, além de você ter a formação do quimo, você vai ter também a mistura desses alimentos através de ondas lentas e vai também ter contrações peristálticas através desses anéis constritores peristálticos que vai empurrar o alimento diretamente para o intestino delgado. Isso seria a propulsão, né, que a gente tem. A propulsão são esses movimentos, tá, gente? Tanto que o peristaltismo, ele é a propulsão em si, sabe? E a gente tem uma coisa que a gente chama de retropulsão, que uma pequena quantidade de quimo é empurrada de volta para o corpo do estômago. Quando ele vai para o intestino delgado, assim, tem a retropulsão, que uma parte é voltada pro estômago, né? Uma parte é voltada para o corpo do estômago. Isso ajuda a misturar melhor o alimento e evita que partículas grandes passem pelo piloro antes de estarem bem trituradas. Então, vamos supor que, por algum motivo, alguma partícula, algum pedaço desse quimo, desse bolo alimentar, ele não foi triturado direito, então ele não é passado totalmente para o intestino delgado, ele vai voltar para o estômago, onde ele vai sofrer aquelas ondas de movimentação, né? Onde o estômago realiza essas ondas que vão misturar o alimento e as ondas nos anéis constritores peristálticos vão fazer que empurre de novo o alimento depois ele ter sido totalmente, vamos dizer assim, digerido melhor, sabe? Para o intestino delgado. Então, retropulsão, pequena quantidade de quimo é empurrado de volta para o corpo do estômago. Isso serve para misturar melhor o alimento e evita que partículas grandes passem pelo piloro antes de estarem bem trituradas. Tá acabando, gente. Tá acabando. Realmente, vai ser 50 minutos, não tem jeito. Contração da fome. Chama também essa contração da fome que, sabe quando a gente tá com fome? Eu acho que aquele barulho que faz nosso estômago, assim, que eu sinto direto de manhã, talvez seria essa contração da fome, né? Chamada também de ondas migratórias da fome. Ocorre quando o estômago está vazio. Os movimentos peristálgicos, eles aumentam a sensação da fome e essa contração da fome, essa onda migratória da fome, ela é intensificada, ela se aumenta mais, principalmente pacientes que estão com hipoglicemia, tá? Então, é um sinal que avisa assim, ó, teu corpo tá precisando de alimento, tá precisando aumentar tua glicose aí, sabe? Seria mais ou menos isso. Então, a contração da fome, também chamada de ondas migratórias da fome, acontece quando o estômago está completamente vazio. Há movimentos peristálticos que vão aumentar a sensação de fome e são intensificados geralmente quando o paciente está com hipoglicemia, né? Está sem alimentar. Falta só isso aqui agora, tá, gente? Só essas 2 páginas aqui e tá acabando, tá acabando.
Ai, peraí, deixa eu beber água. Gente, o esvaziamento gástrico, ele depende das contrações antrais intensas. Ou seja, quanto mais ondas fortes tiverem, mais vai empurrar o quimo em direção ao piloro. Entendeu? Então, o esvaziamento gástrico depende dessas contrações do antro, intensas. Quanto mais forte for a contração no antro, mais quimo vai ser empurrado para o piloro e mais alimento vai ser triturado e vai lá para o intestino delgado. Essas contrações, elas formam uma coisa que a gente chama de bomba pilórica. A bomba pilórica permite a passagem de pequenas partículas finas. É porque a bomba, o piloro é como ele como se estivesse estruturando mais alimentos, sabe? Então, essa bomba pilórica, essa ação do piloro, ele permite a passagem de pequenas partículas finas e líquido do quimo até o duodeno, que vai trabalhar em conjunto com o esfíncter pilórico, que controla a passagem do quimo e evita o refluxo do duodeno para o estômago. Ou seja, lembra que eu havia falado que existe uma coisa que a gente tem a propulsão, né, que é os movimentos peristálticos, e tem a retropulsão. Retropulsão? Nossa, que nome estranho, né? Retropulsão. Que é basicamente que quando o alimento não foi bem triturado, ele volta lá para o piloro para ele ser triturado melhor, digerido melhor, para depois ir para o duodeno, né? O esvaziamento gástrico, ou seja, quando o estômago está cheio, ele vai e tira o quimo e leva lá para o intestino delgado. Para que isso aconteça, precisa que as contrações do antro sejam fortes. Quanto mais intensa a contração no antro, mais mais quimo você vai estar empurrando para o piloro, então mais alimentos vão ser triturados. Isso a gente chama de bomba pilórica, que permite que a passagem de pequenas partículas do quimo e do líquido vão para o duodeno. E quem vai trabalhar em conjunto com o piloro é justamente o seu esfíncter pilórico, que vai controlar a quantidade de quimo que vai passar pro duodeno, sabe? E além do mais, esse esfíncter pilórico, ele evita o refluxo, tá? Caso do duodeno pro estômago. Só se não for tiver misturado muito bem, que aí tem essa retropulsão, né, que a gente tem. Quais são os fatores que vão acelerar o esvaziamento gástrico? A secretina a gente sabe que não é um. Quanto mais cheio o estômago, maior será o seu esvaziamento gástrico, mais rápido ele vai esvaziar, né? E quando ocorre, quando tem alimentos, ele vai se distender, né, justamente. Aí, nesse ato dele se distender, a gente chama de estiramento, tá? Ocorre, então, o estiramento, a parte que se distende a parede gástrica. O estiramento, eles vão ativar os reflexos mioentéricos. O reflexo mioentérico é aquele reflexo de Auerbach, relembrando novamente, que é responsável justamente pelas movimentações, pelas contrações. Então, o estiramento do estômago, esse ato dele se distender, ativa os reflexos mioentéricos, que aumenta a motilidade antral do antro. Lembrando que aumentando a motilidade do antro, mais alimento vai para o piloro, bomba pilórica, esfíncter pilórico, sabe aquilo tudo que eu havia falado antes. Justamente, o estiramento ativa os reflexos mioentéricos, que aumenta a motilidade antral. Isso estimula a bomba pilórica e o relaxamento do piloro, né? Do esfíncter pilórico, no caso. Então, isso acelera o esvaziamento gástrico. Outra coisa que vai acelerar o esvaziamento gástrico é a gastrina. A gastrina, ela vai estimular, né? Ela estimula células parietais, células parietais ou oxínticas a secretarem e a produzir mais ácido clorídrico.
Minha mãe me mandou mensagem, me perdi. Ó, gastrina estimula a secreção gástrica do ácido clorídrico lá, mais atividade da bomba pilórica, promovendo o esvaziamento mais eficiente. Ó, uma observação. Quando o duodeno está sobrecarregado ou irritado, vai acontecer o refluxo enterogástrico. Existem 3 refluxos extrínsecos, que o refluxo intrínseco, se eu não me engano, ele é do sistema nervoso entérico, que lá está relacionado lá com a motilidade apenas. O extrínseco é justamente esse reflexo, tem o gastro alguma coisa, gastrocólico, não lembro se é gastrocólico. Vou ter que rever isso de novo. Eu tô com uma dificuldade. Gastrocólico, eu acho. Peraí. Ai, meu Deus. A minha mãe tá no BG. BG, gente. BG, tô estudando. Olha só. São reflexos extrínsecos mesmo, tá? Então, tem o gastrocólicos. O gastrocólico, o estômago tá cheio, então ele estimula o movimento do cólon. O enterogástrico, presença de alimentos no intestino, faz com que inibe o esvaziamento gástrico, né? Então, quando o duodeno está sobrecarregado ou irritado, o refluxo enterogástrico vai diminuir o movimento do estômago, ou seja, vai inibir o esvaziamento gástrico e aperta um piloro. Diminui, né? Isso é mediado pelos reflexos extrínsecos, né? O próprio reflexo do duodeno evita se alimentar. Resultado, o esvaziamento gástrico fica mais lento. Não é uma novidade, não. Já havia falado sobre isso. Ó, fatores duodenais inibem... Quais fatores duodenais inibem o esvaziamento gástrico? Distensão do duodeno, irritação da mucosa duodenal, o grau de acidez do quimo também vai influenciar nessa situação de você ter essa inibição do esvaziamento gástrico. Como deve funcionar? O que eu imagino? Eu imagino, não sei se está certo. Lembra que a gente tem a secretina, né? Não, esquece. Eu ia falar merda aqui. Osmolaridade do quimo também influencia. Feedback hormonal. Presença de gordura estimula a colicistosquinina. Secretina vai secretar bicarbonato. O GLP-1 e o GIP também vão retardar o esvaziamento gástrico. Lembrando que o GIP e o GLP-1 eles são incretinas, só que são incretinas que vão secretar insulina. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é o GLP-1 que inibe o glucagon, acho que é ele que inibe. Mas enfim, né? Quais são os movimentos do intestino delgado? Movimentos de mistura, tem as contrações segmentares, lembra que eu havia falado que elas não são para empurrar o alimento, mas sim para misturar o bolo alimentar. Então, movimento quimo. Tem os movimentos propulsivos também, que vai empurrar o quimo em direção ao intestino grosso. E o movimento segue o sentido anal. Nas porções mais proximais, ou seja, eu acho que na parte do duodeno e do ilho, eu não lembro se o ilho é proximal. Enfim, as porções mais proximais do intestino grosso, você tem a passagem mais rápida do alimento, do bolo do quimo, aliás. Nas porções mais distais, né, vai ter um movimento mais lento, assim, né? Então, os movimentos do intestino delgado é tanto os movimentos de propulsão, normal que a gente tem assim, movimentos propulsivos, as contrações peristálticas, quanto as contrações segmentares e as porções mais proximais, o movimento é mais rápido e as distais são mais lentos. O quimo leva cerca de 3 a 5 horas para ir do piloro até a válvula iliofecal. A válvula iliofecal, ela
Seria bom pegar uma imagem, né? É que basicamente não é nem ilho fecal, é ilho secal. É como se fosse um esfíncter, sabe? Ela é uma parte que tá conectada, que conecta o intestino delgado no intestino grosso, assim, que ela tem a função de evitar o refluxo retrógrado, ou seja, a volta do conteúdo fecal do cólon pro intestino delgado. Lembrando que o cólon, ele tem dois tipos de... O intestino grosso, aliás. Ele tem dois tipos de cólon. Tem um cólon armazenador e tem o... Qual que é o outro cólon, gente? Absorvido, acho. Que o colo absorvido vai absorver todo o líquido e os sais do quimo, eu acho, formando a parte fecal mesmo, né? E o cólon armazenador vai armazenar justamente essa parte fecal para depois ser eliminado lá no reto, né? Eu acho que é isso. Eu não lembro de qual é isso. Enfim, continuando. É a função da válvula ilho-fecal. Evita o refluxo retrógrado do conteúdo fecal do cólon para o intestino delgado. E a gente tem o esfíncter iliocecal. O esfíncter iliocecal, ele fica justamente nessa válvula iliocecal também, tá? E esse esfíncter que ele evita o refluxo, né? Ele que controla essa abertura e fechamento para que não haja a volta do conteúdo fecal para o intestino delgado, né? Ele vai controlar o esvaziamento do intestino delgado. A gente tem o feedback, que é quando o seco está distendido, ou seja, quando o seco está cheio, os receptores, eles vão aumentar a contração do esfíncter iliocecal e ele vai se fechar fortemente. E ele também diminui o peristaltismo do ilho, reduzindo o esvaziamento para o seco. E isso quando o seco está cheio, tá? Eu não sei se é porque eu tô cansada, mas acho que já não tô entendendo muito bem, mas eu não vou deixar de falar, não, ó. Feedback. Quando o sexo está distendido, ou seja, cheio, os receptores, eles vão aumentar a contração do esfíncter iliocecal. Então, se você tá aumentando a contração, você vai fazer com que ele se feche mais. Então, o conteúdo que tá no seco não vai pro ilho. E o peristaltismo do ilho. E reduz o peristaltismo do ilho, ou seja, reduz o esvaziamento para o seco. Quando o seco está vazio, a pressão cai, relaxa o esfíncter, aumenta o peristaltismo, então o quimo pode passar livremente do ilho para o seco. Então, seco cheio inibe o esvaziamento do ilho. Seco vazio vai basicamente continuar lá e vai ter basicamente o esvaziamento lá para o seco, né? Função do cólon. Cólon proximal, absorver água e eletrólitos. Distal, armazenamento do material fecal, justamente cólon absorvido e cólon armazenador, né? Havia falado. A gente tem uma coisa que a gente chama de austrações, que são contrações lentas que misturam conteúdo intestinal. Gente, já não aguento mais. Pô, eu não aguento mais, só que tem coisa importante ainda pra falar. Pior que não posso nem deixar de falar. Olha só. Austrações. Contrações lentas que misturam conteúdo intestinal. Uma observação importante, tá? Que a gente precisa saber. Não dá nem pra mim não deixar de falar. Existe um esfíncter funcional entre o sigmoide e o reto que impede que o material fecal avance espontaneamente para o reto. Então, assim, o reto ele só enche quando você tem um movimento de massa lá no intestino grosso, lá no colo em si, né? Aí, se você tem um movimento de massa, você vai, obviamente, empurrar o material fecal pro reto, né? E a defecação, ela é controlada pelos esfíncteres anais, interno
é involuntário. Externo é voluntário. Então, o externo é que você tem que fazer forcinha lá pro cocôzinho sair. E o reflexo da defecação, gente, como é que funciona? Primeiro tem o enchimento do reto por meio do movimento da massa do cólon, né? Então, o bochinha lá no cólon vai passar e tá enchendo o reto. Encheu o reto, tá enchendo o reto. O esfíncter Então, encheu o reto, primeiro passo. Segundo passo, você tem uma distensão ativa. Tem dois reflexos, o reflexo intrínseco e o parasimpático da defecação. O reflexo intrínseco, ele gera contrações peristálticas no reto, que vai dar vontade, que vai empurrar as fezes para baixo, que você vai começar a sentir aquela vontade lá de defecar. E você tem um relaxamento do esfíncter anal interno. Isso no reflexo intrínseco. No reflexo parasimpático da defecação, a distensão do reto envia impulsos sensitivos até a medula e esta envia impulsos motores para os nervos pélvicos, que aumenta a contração do reto e do colo sigmoide e faz você ter um relaxamento do esfíncter anal interno. Ou seja, para relaxar o esfíncter anal interno, você precisa de dois reflexos, o intrínseco e o parasimpático. O intrínseco é uma contração peristáltica que vai ter mesmo no reto lá, que vai empurrar as fezes para baixo. E isso vai fazer relaxar o esfíncter anal interno. No reflexo parasimpático, a distensão do reto vai enviar impulsos até a medula vai voltar com esses impulsos para os nervos pélvicos, que vai aumentar mais a contração assim do reto e do cólon sigmoide e vai relaxar mais o esfíncter anal lá para você defecar. E é isso. Acabou. Finalmente. Qualquer dúvida, deixe no comentário aí, ou quem tem meu WhatsApp, só mandar mensagem para mim que eu tentarei responder. E um beijo, gente.